Oi, pessoal! Essa semana trouxe para vocês um modelo de fichamento de documentário. Vamos fazer um passo a passo para que, além do conteúdo, você possa ver também a formatação do arquivo de acordo com as normas da ABNT. Quando você abrir o Word, a primeira coisa que você vai fazer antes de começar a digitar é a formatação da página. Você vem aqui em Layout de página, aqui em cima, aqui em Margens, você vai clicar aqui embaixo, Margens Personalizadas, vai deixar 3 centímetros superior, 3 centímetros à esquerda, 2 centímetros inferior, 2 centímetros à direita. Aqui no papel você confere se está realmente A4 e aqui em layout você deixa aqui onde tem cabeçalho, você pode digitar 2, né? Você vai deixar 2 centímetros que isso aqui vai afetar a questão da numeração da página. E aí você dá um OK, já pode voltar aqui para a página inicial. Na página inicial a gente vai selecionar a fonte. A norma da ABNT ela não cita nenhum tipo de fonte oficial para um trabalho, mas a maioria das instituições elas adotam Time New Roman ou Arial. Então você pode escolher uma dessas duas. Eu vou digitar aqui Time New Roman, tamanho 12. Aqui a gente vai ver a questão do espaçamento. O espaçamento você vai deixar 1,5 e preste atenção aqui embaixo se está adicionar, tem que ficar dessa forma aqui. Se aparecer a palavrinha remover, você pode clicar em cima que aí vai ficar aqui tudo ok. Depois a gente vai inserir o número da página. Então aqui eu venho inserir, número de página, início da página e aí eu vou selecionar esse daqui. Então com o número aqui você pode selecionar o número porque a gente vai precisar mudar o tamanho. Então ele tá Time New Roman, né? Você verifica se ele tá na mesma fonte do seu trabalho e aí você coloca aqui o tamanho 10, certo? Ele vai ficar menor. Quando você terminar, você vai digitar aqui o cabeçalho. O cabeçalho do documentário, o que é que você pode colocar aqui? Você pode colocar a logomarca da sua instituição aqui no meio, vai colocar o nome da instituição aqui completo, depois você coloca disciplina, 2 pontos, digita o nome da disciplina aqui, docente, você coloca professor ou professora e bota a titulação e o nome completo do professor na frente e discente, 2 pontos, você coloca seu nome completo. Quando você terminar, a gente vai começar realmente agora a digitar a questão do documentário e aí o que é importante você saber aqui, o fichamento ele pode ser apresentado tanto em forma de um texto normal, né? Então eu vou digitando ali um parágrafo após o outro, ou você pode organizar em um quadro, que é como eu vou fazer aqui. Se você achar melhor organizar no quadro, ele é bem simples você fazer. O que é que você vai fazer aqui? Você vem para inserir tabela, aqui você deixa só uma coluna, olha, uma coluna e eu vou arrastando aqui, né? Então você clica com o botão esquerdo do mouse e vai arrastando. Aí você deixa aqui 4 linhas, pronto. Então é só dessa forma aqui. E dentro desse quadro a gente vai digitar todo o fichamento, certo? Na primeira linha você vai colocar o tipo de trabalho que você vai entregar. No nosso caso hoje, a gente vai entregar um fichamento de documentário. Então eu já coloco aqui, eu posso selecionar aqui esse termo, coloco aqui no meio, né? E eu posso deixar aqui em negrito. Na segunda linha, eu vou colocar referência, certo? Essa referência, pessoal, ela é de acordo com a norma da ABNT, né? Então, vou colocar aqui, por enquanto, só o nome, referência, certo? Ela é de acordo com a norma da ABNT. Eu vou já explicar a questão dessa referência. Você pode colocar com a primeira maiúscula e o restante minúsculo, ou se você quiser colocar toda maiúscula aqui também, dá certo, não tem problema nenhum. Eu posso deixar dessa forma. Aqui, da terceira linha, é onde vai ficar o texto, né? Então, esse texto, ele vai ser todo digitado aqui, à medida que eu for dando Enter, ele vai descendo. E aqui, na última linha, a gente vai colocar palavras-chave sobre o assunto que a gente fez o documentário, certo? É uma parte opcional, mas aí se você quiser colocar, eu acho que fica bem organizado, né? Concluída essa parte inicial, a gente vai começar realmente na digitação das informações. Vamos para um outro arquivo que eu irei explicar aqui para vocês o passo a passo. Vou primeiro explicar, pessoal, a questão da referência, né? A referência é a primeira informação do documentário que a gente precisa colocar. Sobre a referência, nós temos aqui 2 situações. Uma situação, se você assistiu esse documentário em algum site e outra se você assistiu em alguma plataforma de vídeo, como o YouTube, por exemplo. Se você assistiu o documentário em um site, por exemplo, um site institucional, como é que você vai colocar? Você vai entrar pelo título do documentário, sendo que a primeira palavra do título você vai deixar, olha, ela toda maiúscula e o restante minúsculo. Então você vai colocar aqui, no caso do meu documentário, é Guardiões Verdes, a jornada pela preservação de nossas florestas.
florestas. Na sequência, você vai colocar a direção e a produção, se você quiser colocar outras informações, por exemplo, como fotografia, música, você pode ir colocando aqui na sequência, certo? Mas direção, né, é uma informação bem importante que não pode faltar, certo? Se você quiser incluir outras também não tem problema. Aqui a cidade, né, São Paulo, aqui a produtora, o ano do documentário, coloquei aqui online, o tempo do documentário, 40 minutos, disponível em, coloco aqui o site, e acesso em, coloco a data. Se eu assistir esse documentário pelo YouTube, então como ficaria a referência? Eu colocaria aqui a entrada do mesmo jeito, Guardiões Verdes, a jornada pela preservação de nossas florestas, perceba que a primeira palavra toda maiúscula, direção, produção, na sequência eu boto SLSN, porque nessa informação aqui não apareceu nem o local e nem a produtora, se você tiver você coloca, o ano aqui 2023, um vídeo 40 minutos, publicado pelo canal. Eu vou e coloco aqui o nome do canal, disponível em, coloco o link, acesso em, coloco a data. A norma, ela não traz nenhum modelo de plataformas de stream, mas se você quiser, você pode adaptar desse daqui do YouTube. No lugar de você colocar aqui, publicado pelo canal, tal, você vai e coloca a plataforma que você assistiu e a data que você acessou. Agora entrando, pessoal, realmente no texto em si do fichamento, eu vou explicar a estrutura que eu fiz e aí você vai adaptando para o assunto do seu documentário. Uma coisa importante para você saber, nós temos diversos tipos de fichamento. É essencial que você pergunte ao seu professor ou professora que tipo de fichamento que ele ou ela deseja. Para documentários, os mais comuns são fichamento de resumo, que pode ser chamado também de fichamento de conteúdo, é esse primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, e um outro tipo muito solicitado pelos professores é o fichamento comentado, certo? Eu vou mostrar os dois, o início é igual aqui. Então, nos dois tipos de fichamento, como a gente vai ver, você vai iniciar resumindo as principais ideias e informações do documentário. A ideia do fichamento é exatamente essa, você trazer as ideias principais aqui para o seu texto, né? No primeiro parágrafo, pessoal, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão apresentar o material. Essas partes que eu fui deixando aqui em vermelho são partes que você pode até aproveitar para o seu fichamento. Eu coloquei o seguinte aqui no primeiro parágrafo. O documentário, aí eu vou e coloco o título. Dirigido por, coloquei o nome da diretora, produzido por, coloquei o nome da produtora. Encontra-se disponível no canal, então não foi que você assistiu, você já vai e coloca aqui. A produção aborda de forma abrangente a importância da preservação ambiental, ou seja, nesse primeiro parágrafo você está apresentando o documentário de uma forma geral. Então, qual é o assunto desse documentário? Ele como um todo, ele fala sobre o quê? E aí você vai e coloca aqui no primeiro parágrafo, né? Então, coloquei de forma abrangente a importância da preservação ambiental, com foco especial nas florestas e na busca por soluções que promovam a harmonia entre o homem e o meio ambiente. Pronto, terminei o primeiro parágrafo, disse de forma geral do que é que ele trata. A partir do segundo parágrafo, o que é que você vai fazer? Você vai destacar as informações e ideias mais importantes do que você assistiu. Não faça comentários adicionais. Se concentre realmente no que você assistiu, nas cenas daquela produção. Eu escrevi o seguinte: o documentário inicia sua narrativa destacando. Você vai perceber que eu vou escrevendo sobre o documentário, mas na ordem que as coisas aconteceram. Vá na ordem que realmente você assistiu, o que é que você considera importante. Então, o documentário inicia sua narrativa destacando. Aí você vai e escreve a situação crítica das florestas em todo o mundo, revelando estatísticas alarmantes sobre o desmatamento e suas consequências para o equilíbrio ecológico. São apresentados depoimentos de especialistas, ativistas e comunidades locais. Então, geralmente, o documentário aparece várias pessoas falando, dando depoimento, comentando alguma coisa. E aí você pode dizer quem foram essas pessoas que apareceram. Logo após, né, então pouco mais na frente, o documentário explora as causas do desmatamento, abordando o quê? Fatores como a expansão agrícola, a exploração madeireira indiscriminada e as mudanças climáticas. Em seguida, aí o que foi que eu detectei que era mais importante colocar aqui, certo? Então você vai fazendo esse texto. Próximo parágrafo. Seguindo adiante, comenta-se sobre os desafios enfrentados por comunidades locais. Veja que eu estou destacando vários pontos do documentário que eu considero importante. E eu vou escrevendo aqui com as minhas palavras. Você pode fazer
quantos parágrafos você achar que é necessário, tá certo? Vai depender muito do tamanho do documentário e também do tamanho do fichamento que o professor ou professora pediu. Às vezes eles pedem um fichamento de 2 páginas, às vezes eles pedem um fichamento de 3 páginas, né? Então, é importante você saber qual é o tamanho do fichamento, mais ou menos para você ter uma ideia. Mas o fichamento, no geral, ele não é um trabalho grande. E aí você vai escrever aqui as principais ideias, quanto você achar necessário, e depois de você registrar as ideias e informações mais importantes, você vai fechar com o parágrafo de conclusão. E aí eu coloquei: a conclusão do documentário enfatiza a urgência de uma ação coletiva para a preservação das florestas. No final, há o incentivo para que os espectadores se envolvam em práticas sustentáveis, apoiem organizações de conservação e promovam a conscientização sobre a importância vital da preservação das florestas. Na última linha, você vai colocar a palavra-chave. É uma parte opcional, coloca apenas se você quiser. As palavras-chave são termos que trazem as principais ideias abordadas no documentário. No meu caso aqui, eu coloquei o quê? Florestas, que eles falam muito, preservação ambiental e comunidades locais. São, assim, os 3 termos mais representativos do assunto, do documentário em si. Se o seu fichamento for do tipo resumo ou conteúdo, é só isso daqui, certo? Que você vai fazer. É só esse resumo mesmo das principais ideias do documentário, sem você emitir nenhuma opinião. No entanto, se você for fazer um fichamento comentado, ou seja, um fichamento que você precisa dar sua opinião, fazer uma crítica sobre o material, após a conclusão aqui, você vai precisar incluir parágrafos, com mais ou menos umas ideias que eu coloquei aqui no outro arquivo. Então, esse aqui já seria um tipo de fichamento comentado. A parte inicial é a mesma, aproveitei todo aquele resumo que eu fiz, e aqui eu vou acrescentar uns parágrafos com a minha crítica, com a minha percepção sobre o documentário. Os meus comentários eu fiz da seguinte forma: eu destaquei tanto pontos positivos quanto negativos. Você pode fazer o que achar melhor. Se você não viu nenhum ponto negativo, você traz só ponto positivo. Ou se você não gostou, quer colocar só ponto negativo, também você pode. Isso aqui não vai existir certo e errado, é realmente a sua opinião, né? Se é que você precisa colocar essa opinião aqui no fichamento. Então, para dar uns exemplos para vocês, eu coloquei o seguinte: Guardiões Verdes, a jornada pela preservação de nossas florestas, é uma obra que, de maneira geral, merece reconhecimento por... Então, qual foi a importância desse documentário? Eu coloquei seu compromisso em abordar a urgência da preservação ambiental. O documentário apresenta uma narrativa envolvente que destaca os desafios enfrentados pelas florestas em todo o mundo, proporcionando uma visão abrangente sobre a importância de adotar medidas efetivas para proteger o meio ambiente. Agora eu vou destacar os pontos positivos. Eu vou destacar os positivos, depois eu destaco o negativo. Entre os pontos positivos, destaca-se a abordagem inclusiva ao explorar a perspectiva de comunidades locais afetadas. O documentário mostra de forma muito bem feita uma interconexão entre as florestas, as populações locais e as práticas de conservação. A utilização de depoimento de especialistas, ativistas e moradores locais enriquece a narrativa, proporcionando uma compreensão mais profunda da complexidade envolvida na preservação ambiental. Quer dizer, eu estou elogiando todas as pessoas que eles entrevistaram, que eles mostraram, né? Então, acho que isso foi um ponto muito positivo. No entanto, é importante reconhecer que Guardiões Verdes não está isento de críticas. Uma possível limitação reside na falta de profundidade ao explorar questões específicas, como, por exemplo, os impactos econômicos de certas políticas de preservação. Então, por exemplo, eu achei que com relação a isso, eles foram muito superficiais, né? Então, eles não entraram bem nessa questão e aí eu trouxe aqui essa minha crítica. Além disso, a narrativa pode, por vezes, tender para uma abordagem otimista excessiva, deixando de lado nuances e desafios que poderiam enriquecer ainda mais a discussão. Então, tem algumas partes que eles tocam mais de forma mais superficial. A cinematografia do documentário é um dos destaques, proporcionando imagens bonitas das florestas e das comunidades locais. No entanto, em alguns momentos, a trilha sonora pode parecer um tanto invasiva, interferindo na capacidade do espectador de absorver totalmente as informações apresentadas. Por quê? Porque o som em algumas cenas pode ser muito alto.
né? Então, assim, praticamente você não consegue escutar o que é que a pessoa está falando, tá certo? Em função do som muito alto. Se você achar que a trilha sonora ficou boa, que o som estava perfeito, dá para entender super bem tudo que apareceu no documentário, você coloca também, você elogia. Em conclusão, Guardiões Verdes, a Jornada para a Preservação das Nossas Florestas, é um documentário que, embora não seja isento das críticas, desempenha um papel importante. Por que desempenha um papel importante? Ao elevar a conscientização sobre a preservação ambiental. Ao equilibrar os pontos fortes da narrativa inclusiva com áreas onde poderia ser mais aprofundado, o documentário contribui para uma discussão relevante sobre a importância crítica de proteger nossas florestas e promover a sustentabilidade ambiental. Então, você destaca a importância realmente daquele documentário. E aí, um documentário desse você recomendaria para quem? Esse que você assistiu, qualquer pessoa pode assistir ou seria mais uma pessoa de uma área mais técnica da sua formação, né? Teria que ser uma pessoa realmente do seu curso, porque é um documentário altamente técnico. Esse aqui não é altamente técnico, né? Então esse daqui é sobre preservação do meio ambiente, qualquer pessoa pode assistir. Então eu coloco, é recomendado para um público diversificado, abrangendo desde estudantes e educadores interessados em questões ambientais, até ativistas ambientais e profissionais de conservação. Aqui embaixo eu venho e coloco as palavras-chave separadas por ponto e vírgula, certo? E escritas com letras minúsculas. Ela só vai ficar aqui maiúscula se for uma sigla ou nome próprio. Não sendo, você vai digitar dessa forma aqui, que é o formato da BNT. Pessoal, tem uma playlist aqui, eu vou deixar aqui na tela final, uma playlist com vários modelos para trabalhos acadêmicos, certo? Tanto de fichamento, resenha, resumo. Caso vocês precisem de outros vídeos, você pode consultar essa playlist. Tá ok? Um grande abraço e até terça-feira.